Olá para você que acompanha a nossa programação aqui pela TV Câmara e Rádio Câmara Bauru. Começa agora mais uma edição do programa Espaço Aberto para falar sobre educação. Nós recebemos aqui nos estúdios da emissora o Marco Aurélio de Oliveira Filho, mais conhecido aqui em Bauru como professor Marquinho. Ele é sócio proprietário de um cursinho pré-vestibular online e traz para a gente dicas de concentração e técnicas na hora do estudo. Professor, obrigada por ter aceito o convite para conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer falar sobre educação, aquilo que eu tanto amo e que, de fato, é meu trabalho e minha vida hoje. Só para registro, os trabalhos técnicos aqui no programa Espaço Aberto são do Fernando Castilho, aqui pela Rádio Câmara, e do Gustavo Rosella pela TV Câmara Bauru. Bom, daqui para frente o estudante já sabe que o tempo é dinheiro, que o momento é de uma corrida contra o relógio, porque é nesse segundo semestre que nós temos os principais vestibulares e as principais provas, as principais avaliações do país. O que você nota, você que tem esse contato tão próximo com os estudantes nessa fase de vestibular? O momento é de desespero mesmo. De fato, uma coisa é muito inerente. A maior parte das pessoas que estão prestando vestibular são jovens, são adolescentes. A gente sempre fala que o jovem, que o adolescente, ele é ansioso. Já assim pelo momento que ele está vivendo da vida dele. Ainda mais quando você fala da questão do vestibular, de você ter uma grande prova que vai lhe avaliar, que vai definir muitas vezes rumos para o seu futuro, a ansiedade acaba se elevando muito mais. Então é natural que você tenha ansiedade, digamos assim, é humano. Você é um ser humano, você fica nervoso, você fica ansioso. Às vezes o aluno fica meio, eu tô desesperado porque o vestibular está chegando. Fala assim, não precisa ficar desesperado, mas preocupado fique. Porque realmente é algo importante, digamos que é um dos grandes primeiros contatos que nós temos com a responsabilidade. Eu acredito que quem passou por isso, hoje já um adulto formado, vai se lembrar muito bem do valor que isso tem e de como isso acaba sendo importante. É hora que não tem pai, não tem mãe, não tem prova de recuperação. Você simplesmente vai ter uma prova que pode definir de fato o seu futuro profissional imediato. Agora, é lógico que a gente tem um outro contraponto nisso, né? Também faz parte do adolescente muitas vezes quando ele fala, mas se eu for mal, e se eu escolher mal a profissão? Quem já está com uma certa idade até dá uma certa risada sobre isso, porque a gente sabe que a gente pode mudar de profissão, pode voltar a estudar, não se preocupe, não é o fim do mundo. O mais importante é que você esteja bem preparado, porque essa prova vai chegar e se você estiver bem preparado, você vai conseguir realizá-la de uma maneira muito mais eficiente. Agora, o nosso cérebro, às vezes, é meio fanfarrão, né? Porque na hora do videogame, a concentração é 100%. Na hora de sentar e estudar, parece que você fica sem foco. Qual que é a dica que você dá para o estudante, para o adolescente, nessa fase pré-vestibular, para que ele melhore sua concentração na hora do estudo? Olha, eu sou uma pessoa um tanto quanto interessante para falar sobre isso. Acho que minha psicóloga falaria muito bem, vocês dariam muita risada com ela, porque de fato eu também desfruto dessa dificuldade de concentração, mas não foi por isso que eu não consegui me esforçar, me formar e tudo mais. Uma dica que eu dou para todos aqueles é, primeiro, que você tem que ter uma rotina de estudo. Isso é muito importante. Quando eu falo uma rotina de estudo, às vezes tem pessoas que falam assim, 4 horas diárias, a gente até dá algumas dicas sobre isso. Basicamente, para um aluno que está estudando o terceiro colegial, um cursinho pré-vestibular, seja ele um cursinho físico ou, por exemplo, virtual como o nosso do Explica Mais, é muito importante você ter essa visão que nós falamos de você se conhecer e de criar sua rotina. Por exemplo, tem pessoa que trabalha melhor à noite, tem pessoa que consegue produzir melhor de manhã. Então é muito importante que a pessoa, o indivíduo, o estudante que está se preparando para a prova, que ele se conheça, que ele saiba dos seus limites, que ele consiga estudar até aquele ponto que ele percebe que está cansado, que ele descanse, que ele continue tendo a sua vida, mas que ele não deixe de ter rotina. Um exemplo legal para isso, nós falamos muitas vezes, é de o aluno, por exemplo, separar dias das semanas para determinadas matérias, para ele poder estudar, para poder fazer os exercícios. Um outro exemplo bem legal que nós falamos sobre isso é aquele aluno que dá um enfoque para aquelas áreas de conhecimento que ele tem às vezes mais dificuldade, às vezes ele tem que dar um enfoque. Eu gosto muito de história, eu me formei em história, mas se
é a matemática que está fazendo diferença na minha vida na hora da prova, eu preciso estudar um pouco mais matemática. Então é muito importante que nós consigamos perceber que você deve ter uma certa rotina de estudo. E sem deixar de lado, ir para uma academia, ir assistir um cinema, e sair para passear com os amigos, fazer um churrasco. É o equilíbrio que eu acho que faz muita diferença nesse horário. E lógico, também tem um recado que fica para os pais também, ou para os colegas, ou cônjuge, dependendo até da idade da pessoa. Que você tem que ter um entendimento do momento que a pessoa está passando e dar o suporte, ajudar, ser compreensivo nesse momento. Agora, dicas bem práticas mesmo para a hora do estudo. Por exemplo, o que é interessante para que o aluno memorize melhor o conteúdo? Escrever a matéria, em vez de ficar só na leitura, é interessante? É extremamente interessante você fazer anotações, você fazer resumos, resenhas. São formas que o aluno tem de fixar muito mais a matéria. Quando você escreve, é muito importante. Então, por exemplo, o aluno pode assistir uma videoaula e ir anotando suas escritas. Ele pode assistir a aula de um professor no colégio dele e ele vai anotar, acompanhar aquilo que está passando na lousa. A dedicação é muito importante nesse caminho. É você assistir uma aula, seja ela física ou virtual, e você anotar da sua maneira, da maneira que é mais interessante para o aluno. Eu sempre digo uma coisa para os alunos. Às vezes o aluno fala assim: professor, você escreve de uma maneira na lousa, eu escrevo de maneira diferente. Não tem problema. O que é importante é que você escreva da maneira que você entenda. Isso é muito importante. Feito isso, você buscar textos extras, ler mais coisas sobre os temas que você tem dúvida, também é muito importante. Eu falo para o aluno que você tem que ir sempre do micro para o macro, quando a gente fala muitas vezes isso. Ou, às vezes, até mesmo a inversão, do macro para o micro. O que eu quero dizer sobre isso? Muitas vezes o aluno ele quer logo descobrir um detalhe de uma matéria que às vezes nem cai na prova. Então é importante que ele consiga ter a noção básica. E se ele conseguiu dominar esse tema, tá ótimo. O professor disse para ele, quem está orientando o estudo vai dizer para ele se está bom ou não está. E se o professor falar, estude mais esse tema porque cai mais, que ele aprofunde, que ele anote mais, que ele busque outras leituras, que isso vai fazer com certeza a diferença nesse aprendizado dele. É o professor enquanto orientador mesmo dessa linha de estudo, né? Sem dúvida, o professor ele é um grande orientador. Acho que não é só orientador do estudo, mas até da vida, né? Então nós temos de fato que aproveitar nesse momento e falar para o aluno, olha, foca nisso. Por que eu vou dizer para um aluno meu estudar um determinado tema que não tem muita incidência nas provas? Eu tenho que falar para ele trabalhar justamente em cima desses pontos. E, inclusive, dependendo do vestibular que ele está prestando, porque você tem mais ou menos queda de alguns temas dentre os variados vestibulares que esta pessoa vai prestar. Eu posso, então, fazer meu velho fichamento, fazer meu velho resumo, escrever à mão é melhor do que digitar, assistir a vídeos que tenham relação com os temas, tudo isso é ok. Tudo isso contribui. Como eu disse, cada um acaba muitas vezes aprimorando o seu estudo à sua maneira. Eu tenho casos até de alunos que às vezes ficam sentados na sala de aula e às vezes não estão copiando a matéria, mas eu percebo que eles estão ligados, eles estão aprendendo tudo. O ser humano ele é muito diferente, ele é muito diverso, né? Isso acho que é a grande beleza do ser humano. Ele não é igual. Eu não tenho uma forma, vamos colocar assim, essa forma aqui é que todo mundo vai estudar e vai passar. Vai ler, vai escrever, vai passar. Não é, cada um tem um jeito, cada um tem uma necessidade. Então eu acho muito importante nesse caminho você se conhecer. Se conhecer é extremamente importante para isso, nesse caminho. Não ficar nervoso, ter o nervosismo, lógico que é o natural da ansiedade, mas se conhecer. Agora, o fichamento, o resumo, você fazer, por exemplo, ler um texto, grifar, são formas muito importantes. Eu acredito, para mim, serve. Eu acho que pode ser, por exemplo, o seu caso também, né, Lidiane? Que às vezes você escrevendo, você guarda muito mais. Eu bato uma escrita que eu gravo pra caramba aquilo. Muito mais do que eu ler várias vezes. Então, acho que isso realmente é uma questão individual. E é muito comum você ter, a maior parte das pessoas, tendo uma apreensão maior daquilo que está estudando quando costuma escrever, muito mais do que simplesmente lendo ou ouvindo. Nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com o professor Marquinho e eu queria te perguntar a respeito das aulas pela internet. Muita gente tem buscado aprimorar conhecimento, inclusive estudado para vestibular e concurso público pela internet. Essa é uma área que está em alta. Sem dúvida alguma. É uma coisa muito importante que a gente percebe hoje em dia, que é a informática, a internet, né, as redes sociais, são coisas que vieram para ficar. É só a gente perceber, por exemplo, o que aconteceu na política do país nos últimos anos, a importância que nós tivemos das redes sociais. Não só no Brasil, né, no mundo todo. E a parte realmente que você tem de acesso a informações hoje, canal de YouTube, sites, plataformas EAD, são formas novas de aprendizado. Eu acho que isso não deixa de lado a escola física, ela tem toda a sua importância, eu trabalho nelas e eu sei a importância que ela tem. Mas você tem hoje uma complementação do estudo. Acabou com aquela história que nós tínhamos do passado de ir na casa de um tio, de um primo, do avô, para poder, por exemplo, fazer uma pesquisa na Barça. Lembra disso? Eu me lembro muito bem de ir na casa do meu avô, ou na La Russe Cultural.
O que você tem hoje é uma pesquisa na internet, são aulas, vídeos na internet, são dicas. Então, isso acaba sendo realmente muito importante. E quando nós falamos especificamente, né, de aulas online, né, vídeos online para concursos, para provas de vestibulares, é o caso, por exemplo, da minha empresa nesse sentido. Ela ganhou uma importância porque houve um grande processo de profissionalização. O pessoal fala muitas vezes dos youtubers, né, do pessoal que vai de maneira despojada. Isso existe, isso é legal. Mas você tem um lado muito profissional, técnico, que está sendo abordado aí. Com propostas educacionais muito importantes que ajudam pessoas, principalmente aquelas que não têm um horário fixo para estudar, que às vezes conseguem simplesmente estudar no final de semana. Então são formas diferenciadas que nós temos ou para simplesmente o estudo como um todo, ou até mesmo para complementar aquele que já está estudando no estudo que é tradicional. Então isso veio para ficar, faz muita diferença na vida das pessoas hoje, e o mais legal disso tudo é que você consegue acessar todos os lugares, porque você pode não ter uma escola, um professor em uma determinada região, mas você consegue ter um curso de especialização, de pós-graduação, você consegue se preparar para uma prova, como por exemplo o Enem. Agora, professor, já que você citou o Enem, eu queria comentar sobre o calendário dos principais vestibulares e de uma prova que tem sua importância aumentando a cada ano, que é o Enem, e que acontece em novembro. Já tem data marcada, inscrições encerradas e tudo. Como você avalia a prova do Enem e qual é a importância dessa avaliação para o ingresso na faculdade? O Enem, como você mesmo destacou, ele tem ganhado muita importância nos últimos anos, porque ele está sendo utilizado principalmente nas universidades federais como um critério único para você poder adentrar a universidade. Então isso acabou permitindo que pessoas, mesmo estando em regiões longínquas, consigam prestar determinados vestibulares que para eles antes ficava inviável. Qual era o problema que acontecia? Quando você pegava o calendário de vestibulares, o aluno tinha que escolher onde ele ia prestar a prova, porque chocava muito o calendário. Essa prova ela acabou unificando, e quando ela unificou essas vamos colocar assim, essas avaliações e todas essas universidades, o acesso a ela, em uma única prova, permitiu que em todos os lugares do Brasil as pessoas pudessem prestar os vestibulares em lugares onde eles achassem, julgassem que fosse interessante. Então, nos últimos anos, não só as federais utilizaram, como também as públicas. Por exemplo, esse ano a USP ampliou a quantidade de pessoas destinadas às suas vagas. É lógico que o critério é um pouco, vamos colocar ainda assim, complexo para a utilização do Enem em algumas públicas, como por exemplo o Estado de São Paulo. Às vezes ela entra como um fator, um coeficiente para agregar ponto, às vezes se destina uma quantidade de vagas. Isso ainda varia. É importante que o aluno, dentro do curso que ele deseja, que ele olhe qual é o peso que o Enem vai ter. Mas para as federais, os alunos hoje em dia têm realmente a prova do Enem como um critério único. E é uma prova que ela tem características muito, mas muito específicas. Ela tem evoluído, inclusive, ao longo dos últimos anos, não é? Não, sem dúvida alguma, ela evoluiu demais. A priori, o Enem, ele tinha questões que eram muito básicas, muito ligadas à interpretação. Não se perdeu isso, mas ganhou um pouco mais do lado conteudista que os vestibulares tradicionais também utilizavam, buscando-se um equilíbrio. Ainda com dificuldades, com críticas, com problemas que nós vivenciamos nos últimos anos no Enem, de falar que vazou gabarito, esse tipo de coisa, mas é uma prova que ela é incomparável. São milhões de estudantes prestando essa prova. Então, é uma logística fenomenal. Mas se a gente for parar para analisar hoje em dia, ela é uma prova que ela simplesmente tem colocado os alunos dentro, por exemplo, de uma medicina, às vezes num lugar que ele nem esperava. Então isso acaba sendo muito interessante. E o Enem, ele tem uma característica diferente. Eu, por exemplo, fui educado, e a maior parte dos ouvintes devem estar se lembrando justamente da questão que nós falamos de, no passado na escola, destacar um aluno que fez uma questão mais difícil. Sabe aquele papo de que, olha, a Lidiane acertou a questão extra que valia 2 pontos. Não é? Eu acho que as pessoas devem se lembrar muito disso. É muito interessante que o Enem ele avalia de maneira inversa. Ele tem um critério de avaliação que chama teoria de resposta ao item, na qual as questões mais fáceis, que são mais acertadas, valem mais do que as questões menos acertadas. Porque se você acerta uma questão muito difícil e erra as fáceis, o Enem entende que você chutou. Então ele cria, na verdade, uma ideia de que o núcleo básico, que todo mundo acerta, uma certa quantidade de pontos, você é obrigado a acertar. Então até uma dica muitas vezes para o aluno, que às vezes se mata fazendo uma prova do Enem para acertar aquela questão difícil e ele fica ali, às vezes por vários minutos, erra. E muitas vezes no final da prova ele não tem tempo para fazer uma questão fácil de uma questão que ele domina. Então por isso é muito importante você fazer a questão fácil daquilo que você domina anteriormente. Então essa é uma característica que faz parte do Enem, que é muito, muito legal que os alunos
tenham essa atenção, tomem esse cuidado. Nós vamos aproveitar então a presença do professor Marquinho aqui no programa Espaço Aberto para traçar um perfil dos principais vestibulares do país, USP, Unesp, Unicamp. O que você poderia trazer para a gente aí como dica para os alunos dessas provas tão importantes nesse momento? Depois do Enem que nós comentamos aí, que é no dia 5 de novembro, o mês de novembro ele vai ser o mês que todo fim de semana você vai ter prova. Então, pais, amigos, namorados, namoradas, tenham paciência. Os finais de semana vão ser realmente atarefados para quem está prestando prova. Vocês vão ter, por exemplo, no dia 13, a primeira fase da Unesp. A Unesp, para nós aqui de Bauru, ela é muito significativa porque nós temos o maior campus da Unesp em Bauru. Então, muitos que não querem, por exemplo, morar fora, sair de casa, vão prestar esse vestibular aqui. A prova da Unesp é uma prova que ela é feita em 2 fases, diferente do Enem, que é uma fase única. Essa primeira fase que nós vamos ter de conhecimentos gerais, vocês vão prestar pegando todas as questões que vocês têm. É uma prova que, de maneira geral, ela mescla muito questões de interpretação também com conhecimentos específicos. Não costuma ser uma prova muito difícil dentro das determinadas áreas que nós estamos falando. Embora eu não possa falar, por exemplo, de física e matemática, que não é diretamente a minha área. Mas não é uma prova muito difícil. É uma prova que você tem que, na verdade, ter muita concentração, muita atenção e saber que ela, na verdade, cobra elementos que são importantes e que você consiga relacionar os temas que foram estudados durante o ano. Depois, no dia 20 de novembro, no outro fim de semana, é a prova da Unicamp. A Unicamp, ela tem uma característica importante, que ela hoje é quando nós pegamos, na verdade, a Unicamp e compararmos com outras empresas mesmo no Brasil, a Universidade de Campinas, ela tem um dos maiores índices de patentes registradas. Então, em relação à pesquisa, a Unicamp está muito à frente. O pessoal pensa muito em Unicamp Campinas, mas ela tem campus em Campinas, tem campus em Limeira e tem campus também em Piracicaba. Ela tem também primeira e segunda fase. A segunda fase dela vai acontecer só em janeiro. Então, se o aluno conseguiu a aprovação na primeira fase, ele vai ter um tempo aí para respirar e para estudar para a segunda fase. E é também uma universidade que eu destaco muito, que na parte da segunda fase ela tem um nível de dificuldade um tanto quanto elevado, que é bem interessante que o aluno esteja bem preparado para ele, até mesmo para poder resolver questões que são discursivas. E depois que nós temos a prova da Unicamp, nós temos a famosa FUVEST, que vai fazer o vestibular da USP. Aqui em Bauru nós temos o campus da USP. Quando nós falamos aqui da USP de Bauru, nós falamos de odonto, referência na América Latina, fonoaudiologia também, mas também nós temos campos, principalmente São Paulo, você tem São Carlos, tem Ribeirão, e é realmente ainda considerado como a melhor universidade que nós temos no país, uma das melhores da América Latina. Lógico que por ter essas características, a USP ela tem uma concorrência muito elevada. É uma prova que tradicionalmente ela é muito difícil, o pessoal fala que ela tem muito conteúdo. Nos últimos anos diminuiu um pouco isso. Na primeira fase, por exemplo, não é um bicho de 7 cabeças, mas se prepare para a segunda. A segunda fase ela tem um nível de dificuldade muito elevado, que para muitos cursos que você vai fazer vai exigir um nível de conhecimento muito específico e que o aluno tem que estar muito bem seguro do que ele vai colocar na prova. Tá certo? Depois dessa super aula sobre vestibulares, nós agradecemos aqui no programa Espaço Aberto a presença do professor Marquinho, que é sócio proprietário de um cursinho pré-vestibular online. Deu várias dicas para você que está nessa fase de vestibular. Tem algum amigo, como você mesmo disse, né, professor? Filho, parente, vizinho, colega de trabalho, enfim, namorado ou namorada. Fica as dicas para você que nos ouve aqui no programa Espaço Aberto. Eu queria te agradecer pela presença, professor, pelas dicas, e que você deixasse um site para que os alunos e quem nos ouve encontrasse outras orientações daí para a hora do estudo. Primeiramente, eu que agradeço a todos que estão ouvindo. Vou estar à disposição de todos online, se vocês precisarem. Vocês podem procurar pelo Facebook, é muito fácil, Explica Mais, pelo Facebook. Lá vocês vão ter o contato realmente, tem muito acesso a isso, ou pelo próprio site, que é www.explicamais.com, sem o BR. Professor Marquinho, obrigada mais uma vez pela presença. Eu agradeço você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima.